Parashá Devarim. Essa Parashá, ela tem uma particularidade muito importante. Vamos ler os 2 versículos iniciais e nós vamos falar sobre isso. E eu queria até perguntar a vocês se vocês conseguem, se vocês captam isso. Aí vou pedir, né, o pessoal dos grupos que está participando junto conosco, o Rafael dá uma olhada para ver se alguém responde, né, para a gente fazer algo dinâmico, todo mundo participar. Deuteronômio 1 diz assim: essas são as palavras de Moshe. Que Moshe falou a todo Israel, no deserto além do Jordão, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Paran, Tofel, Lavan, Hatzerot e de Zahav, distância de 11 dias de Horeb, né, até Kadesh Barnea, pelo caminho do Monte Seir. Muito bem. O que tem de diferente nessa Parashá? Vocês que estão aqui, né, eu queria que vocês podem falar, e o pessoal dos grupos que estão acompanhando a gente também podem falar. O que tem de diferente aqui? Tem uma particularidade aqui que não é muito, a gente não escuta muito. O que está diferente aqui? O que vocês acham? Vou dar um tempinho para vocês, né, pensarem, refletirem e me dizerem o que está diferente aqui. Tem algo diferente aqui. O que é? Se alguém dos grupos falar, o Rafael me passa aí. Bem, a resposta já foi dada. Veja bem, o pessoal dos grupos já trouxeram a solução. É um livro que ocorre através das palavras de Moshe. Isso é muito importante. Não é que o Eterno, só deixando claro, não é que o Eterno não tenha ordenado. Obviamente o Eterno permitiu que isso acontecesse e existe um motivo para isso. Geralmente, quando a gente lê uma Parashá, a gente ouve uma frase que é muito comum. A frase é: Vaidaber Hashem, e disse Hashem, El Moshe Lemor. E disse Hashem a Moshe, né, falou Hashem com Moshe, para Moshe falar. Então a gente observa que os 4 livros da Torá, eles são ditados, né? O Eterno dita algo e Moshe escreve. Por isso que a gente diz que a Torá é o livro do Eterno. Porque é o Eterno que está literalmente orientando. E Moshe, ele faz, o Eterno está fazendo, é um ditado, né? O Eterno fala e Moshe escreve. Aqui não. Aqui a frase, ela muda. Ela diz assim: Ele é Devarim. Essas são as palavras. Asher, que Diber Moshe, que falou Moshe, ele col Israel, a todo Israel. Então observe que é bem diferente da frase que a gente está ouvindo desde o começo do ciclo das Parashiot. A gente sempre está ouvindo, e isso o Eterno falou a Moshe. Agora não. Agora a gente está ouvindo, essas são as palavras de Moshe. Agora, por que esse livro, né, que é o 5º livro da Torá, tem que ser passado através do filtro da mente de uma pessoa? Então, é uma outra reflexão que nós temos que fazer. Por quê? Porque essa Torá, essa instrução, que é chamado Devarim, palavras, ficou conhecido também como Deuteronômio, né, que seria segunda lei, mas é um termo colocado posteriormente. O termo mais exato, obviamente, é Devarim, que quer dizer palavras. Então, por que o Eterno, ele permite, nessa coleção de livros, que é chamada Torá, o Humash, que são as palavras divinas, que o último livro, essas palavras divinas, elas passem, né, pelo filtro de uma mente humana. É isso que nós vamos analisar nessa Parashá. E é muito importante isso, porque isso vai abrir precedente para várias coisas que vai acontecer no futuro, no relacionamento do Eterno com o povo judeu. Porque a Torá, obviamente, ela foi outorgada, ela foi dada, presenteada ao povo judeu, que se tornou depositário eterno dessas revelações,
Mas não só isso. O povo judeu ele não foi chamado apenas para repetir. Ele foi chamado para receber e também ter a responsabilidade de explicar. Então, muito bem. Os 4 livros do Eterno, que o Eterno ditou a Moshe, ele contém, de uma maneira muito forte, muito direta, o pensamento do Eterno, a instrução divina, a vontade do Eterno, a verdade e o caminho para nos conectarmos com o Eterno. Não existe outro caminho, não existe mais nada a não ser isso. A Torá é o livro do Eterno. Agora, tudo isso vai chegar até nós, todo esse conhecimento, porque a gente vai observar que Moshe, ele vai lembrar aquilo que o Eterno disse, só que vai sair agora através da mente dele, vai passar pela mente dele, e ele vai trazer, através do filtro da mente dele, toda essa revelação divina. Então, o primeiro fator que nós vamos tratar, eu vou citar uma ilustração para a gente compreender isso, é como um pássaro que mastiga a comida e dá para o seu filhote. Por que ele não dá a comida direto para o seu filhote? Porque o filhote não teria condições de comer aquela comida e não teria condições de digerir essa comida. Ele não está preparado para isso. Então, o pássaro ele vai comer, ele vai mastigar e colocar já mastigada a comida na boca do filhote. Então, vamos usar essa ilustração e vamos analisar. Que eu vou ler para vocês uma profecia sobre Efraim, que está no livro de Yeshayahu. E existe um antídoto que é dado para Efraim, porque Efraim se misturou com as nações. Vamos ler o texto para a gente entender bem e nós vamos analisar. Então vamos abrir Isaías 28, 1. E é uma profecia, obviamente, relacionada aos últimos dias, onde o Eterno, ele identifica algo, obviamente, a profecia vai mostrar algo que está acontecendo com Efraim. Efraim andou bebendo um vinho misturado, ficou embriagado. E há uma proposta de uma solução para essa situação, porque Efraim não está enxergando mais nada. E essa embriaguez não atinge só ele, vai atingir também outras pessoas, não só Efraim, porque Efraim aqui, no sentido, se misturou com as nações, e vai ser recolhido nos últimos dias. Mas aqui nós temos, de uma forma, fazendo uma analogia, nós temos 2 grupos que precisam de retorno. Um grupo são pessoas convertidas das nações, pessoas que estão querendo conhecer mais sobre a Torá e se aproximar do Eterno, e alguns querem se converter. Mas nós temos também, nos nossos dias, um grupo de pessoas na comunidade judaica que também estão afastadas da Torá, e é chamado Baal Teshuvah, que também precisam de um retorno. Então, a solução que vai ser dada aqui, ela pode ajudar esses 2 grupos. E isso tem algo, está diretamente ligado à questão de ter um 5º livro, onde ele está mastigado, ou seja, a revelação, ela foi recebida por Moshe, ele digeriu isso, ele captou isso, e ele vai passar isso para nós de uma forma mais acessível para essas pessoas que estão afastadas da Torá. Mas não só Moshe, mas aqueles que vão suceder Moshe dentro do povo judeu em todas as gerações. Então vamos ler a profecia. Diz assim: ai da coroa de orgulho dos bêbados de Efraim, e de sua beleza gloriosa, que é como uma flor que fenece no centro do vale fértil, dos que já estão caídos sobre o efeito do vinho. Gente, hoje nós olhamos essa profecia, eu não preciso nem fazer um esforço para explicar a vocês. Será que no nosso tempo existe um vinho que não é kosher, no sentido espiritual, e que embriagou as nações?
Existe ou não existe? Claro. Isso vai surgir com, né, o próprio surgimento do cristianismo, quando, né, os imperadores romanos, eles vão criar um pensamento, entre aspas, um pseudo-judaísmo, mas totalmente incompatível com o pensamento judaico, mas com elementos judaicos que vai embriagar a mente das pessoas. Elas vão adquirir pensamentos e uma forma de pensar contrária à Torá, mas, de uma certa forma, tendo elementos relacionados ao judaísmo. Então, esse é um vinho embriagador, e não kosher, que, de uma certa forma, tornou a mente das pessoas, trouxe uma incapacidade de enxergar a verdade. Porque a verdade, ela foi canalizada para um homem. Ou seja, através de um homem as pessoas vão encontrar a verdade e vão para o céu. E elas se afastaram, elas perderam o contato com essa verdade que o Eterno outorgou ao povo judeu. Então esse é o vinho embriagador, que hoje para a gente é fácil entender essa profecia, porque nós vivemos isso, nós bebemos desse vinho embriagador, nós ficamos sem condições de enxergar a Torá, mas nós fomos curados através da Torá, através de uma água limpa, não é verdade? Mas vamos continuar. Agora vamos um pouquinho para frente, no versículo 10, e diz: terá que ser de preceito em preceito, linha por linha, um pequeno trecho aqui e outro ali. Parece ao povo que lhe falam com lábios balbuciantes e com a linguagem que desconhecem. O que é que ele está dizendo aqui? Os sábios das gerações anteriores, de uma certa forma, eles conseguiram enxergar o que iria acontecer nos últimos dias, justamente numa época que antecede a era messiânica. Que as pessoas estariam embriagadas por esse vinho, mas algumas iriam querer voltar. E como é que você ia encontrar a lei judaica? Você ia pegar o Talmud e pesquisar? Essa geração não teria condições disso. E o que é que esses sábios fizeram? Eles fizeram literaturas, como o Shulchan Aruch, né, e outras literaturas. Aqui no Brasil nós temos o Shomer Shabbat, Kasher em Prática, onde explica linha por linha, mandamento por mandamento, preceito por preceito, como a gente deve praticar a Torá. Só que isso, a maioria não vai querer. Porque a maioria, a mente ficou tão contaminada com esse vinho não kosher e embriagador, que essas mentes não vão querer. A profecia fala justamente das pessoas que não vão conseguir. Mas um grupo, uma minoria, vai conseguir captar isso. E vai se beneficiar dessa grande contribuição que foi dada por esses sábios, que compilaram essas, né, que é chamado a halachá, que é a forma da gente praticar a Torá, que compilaram tudo isso, que criaram uma forma mais fácil, né, até ressaltando Rambam e outros, né, que trouxeram esse conhecimento profundo, linha por linha, preceito por preceito, para uma geração que não teria condições de enxergar isso diretamente da Torá ou do Talmud. E precisaria um alimento mastigado, um alimento que passou por alguém, que passou por um filtro de uma mente humana, e então foi passada para nós. Agora, observe o que acontece no texto posterior, no 12. Embora lhes disseram: oferecei repouso ao cansado, e assim encontrareis alívio. Gente, isso é familiar para nós. O vinho embriagador disse que o alívio se encontraria aceitando um homem, que através desse homem seria ser salvo e ia para o céu. Aqui diz o contrário.
Esse alívio, ele é encontrado quando a mente de uma pessoa, que embora tenha sido contaminada e embriagada por esse vinho falso e não kosher, se essa pessoa estudar os preceitos e mandamentos linha a linha, e é isso que a Halachá vai fazer, explicar a gente de maneira didática, como é que eu vou guardar o Shabat, o que é uma comida kosher, como é que eu vou selecionar isso, o que é que eu devo fazer linha por linha, preceito por preceito, mandamento por mandamento, cada melachá, cada trabalho proibido do Shabat, um por um, detalhe por detalhe. E se eu conseguir captar isso, e se eu conseguir aceitar o jugo da Torá, então eu vou encontrar descanso e alívio para a minha alma. E aí continua o texto dizendo, embora, o 13 agora, e portanto a palavra do Eterno lhes tem que ser apresentada preceito por preceito, linha por linha, um pouco daqui, um pouco dali, para que possam seguir o caminho. Né? Aí no texto posterior, vai mostrar que a maioria das pessoas, elas não vão querer ou não vão conseguir fazer isso. Elas não vão conseguir receber o jugo da Torá. Porque a mente delas ficaram muito contaminadas pelo pensamento desse vinho embriagador. E elas não vão conseguir captar isso, elas não vão conseguir absorver isso. E isso é profetizado quando diz no texto posterior. Porém, tropeçaram e caíram de costas. Ficaram despedaçados, enleados e retidos. Tropeçaram com o quê? Com uma pequena coisa ali que não entendeu, outra coisa ali que não compreendeu e caíram. Então, gente, tudo isso está ligado a Parashá e nós vamos agora um pouquinho mais profundo na situação. Veja bem, o que Moshe fez nesse 5º livro, isso é permitido, obviamente, pelo Eterno, porque isso vai fazer parte do Chumash, ou seja, da Torá, da instrução divina. Na verdade, é precursor do trabalho dos sábios, dos rabinos, em todas as gerações, para trazer a lei rabínica, para trazer todas as coisas que foram trazidas, né, posteriormente, e foram adicionadas com a função de ajudar as gerações a retornarem à Torá, ajudarem as gerações posteriores a se aproximarem da Torá e aprenderem como colocar em prática cada mitzvah, cada mandamento, como guardar o Shabat, como saber agir com relação às rezas, às bênçãos, como entender sobre o que é comida kosher. Aqueles, obviamente, que querem fazer um retorno, uma conversão, seja uma pessoa das nações, ou seja, um judeu que está afastado, um Baal Teshuvah. Então isso é precursor de todo esse trabalho que vai ocorrer em todas as gerações, mas também é precursor de todo o trabalho profético. Porque o que é um profeta que vai surgir posteriormente? É alguém que traz a palavra do Eterno. Então, esse livro, Deuteronômio, ele vai trazer esse precedente para os verdadeiros profetas e para os juízes, os rabinos, em cada geração, que vai mastigar essas revelações e vai passar para as gerações de uma forma, linha por linha, mandamento por mandamento, para que essas gerações possam seguir. Agora, vamos trazer um outro ponto, que é Deuteronômio 29, 28, só para a gente enfatizar isso, que isso precisa ser passado necessariamente, isso é muito importante, pelo povo judeu. Ou seja, todo conhecimento que vai ser passado a cada geração tem que ser aprendida do povo judeu e passada. Então, tudo que nós estamos trazendo aqui
nós não podemos trazer pela nossa própria mente, mas nós temos que aprender com o povo judeu e transmitir. E isso está em Deuteronômio 29, 28, que já foi falado em outros estudos, mas não custa nada a gente ler de novo, a gente repetir, a gente trazer à nossa mente. Diz: as coisas ocultas pertencem ao Eterno, o nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para cumprir todas as palavras dessa Torá. Ou seja, jamais haveria possibilidade, em nenhuma hipótese, de que em algum momento fosse dado a um outro povo o direito de querer explicar as revelações dadas pelo Eterno. Então, toda essa criação que ocorreu no quarto século, no surgimento do cristianismo, que depois hoje tem várias vertentes, na premissa, né, de que ali surgiu uma nova aliança, um novo mandamento, que ali, a partir dali, um outro povo iria revelar as coisas do Eterno. Isso é impossível, segundo a Torá. Isso não teria espaço nenhum, é incompatível com a Torá, porque o Eterno deu eternamente ao povo judeu essa missão de ser luz para as nações, de trazer uma revelação que tem um poder de trazer retificação, não só para o povo judeu, mas para todas as nações. O que será cumprido de uma maneira plena na era messiânica, mas que hoje já está sendo cumprido através, né, de muitos ensinos, livros, vídeos, que hoje é possível que aconteça, já que em gerações anteriores, se um rabino fizesse isso, ele correria, se um judeu fizesse isso, ele correria o risco de ser morto. E hoje não está acontecendo essa restrição, então já começa um prenúncio de toda essa revelação do povo judeu ser luz para as nações, que será pleno na era messiânica. Muito bem. Agora vamos abordar outro aspecto. Moshe, ele traz agora, né, todas essas revelações, que são revelações divinas, que foram dadas nos 4 livros anteriores. Ele vai trazer essa revelação de uma forma acessível e trazer de uma maneira que quebra um paradigma que vai surgir muito tempo depois, né, lá na era do surgimento do cristianismo, e agora vai vacinar as pessoas, né, para que elas não caiam nesse engano, no sentido de que a Torá que está sendo passada pelo Eterno, e que foi absorvida por Moshe, e que agora vai ser transmitida através do filtro da mente de Moshe, transmite também uma mensagem fundamental. Essa Torá, que embora tenha vinda dos céus, ela é completamente compatível com a vida de cada pessoa que a recebe. Ela é totalmente compatível ela é completamente aplicável no mundo físico. Ela não é algo impossível de ser cumprida, e não vai ser necessário ninguém aparecer com outra solução. Ela é algo que está próximo de nós, e que nós temos condições de fazer. Que todo judeu que quiser, que tiver realmente a dedicação, ele tem condições de cumprir. Que aquelas pessoas que estão afastadas dentro do judaísmo Baal de Shuvah têm condições de cumprir. E que as pessoas das nações que se convertem de uma forma genuína têm condições de cumprir. Então nós vamos abrir agora Deuteronômio 30. E no próprio livro nós vamos ver Moshe trazendo esse entendimento, que é muito importante a gente compreender, porque trabalhando um pouco no nosso pensamento, para que a gente possa se libertar de um pensamento anterior, já que a nossa realidade, né, são de pessoas que saíram do cristianismo, do messianismo, e nós precisamos trabalhar não só os conceitos de que, tudo bem,
aquele Messias de Roma, ele não é o Messias. Sabemos disso. Mas não só isso, nós temos que trabalhar no nosso pensamento, porque nós adquirimos no passado uma série de raciocínios que são incompatíveis com a Torá. Então vamos analisar agora Deuteronômio 30, a partir do versículo 11, vamos entender isso. O que é que ele diz? Porque esse mandamento que eu te ordeno hoje não é encoberto, nem está longe de ti. Não está no céu, nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, para que o traga a nós e nos faça ouvi-lo, para que o observemos. Gente, aqui existe algo que, se a gente pensar um pouquinho e refletir um pouquinho, está dizendo uma mensagem, está vacinando de um conceito que de fato vai surgir muito tempo depois. Ou seja, nós não precisamos que ninguém desça dos céus para trazer para a gente uma revelação que venha a substituir isso, ou diga que isso não é verdade, ou que isso não tem mais aplicabilidade, e que essa pessoa desça dos céus, e que através dessa pessoa, agora, através de uma nova aliança, a pessoa vai ter acesso aos céus, de forma alguma. Aqui está dizendo que ninguém precisa subir aos céus para trazer isso, isso já foi dado. E que isso é acessível, é aplicável, é possível. Mas para a nossa geração, usando o que nós lemos anteriormente, é preciso que ela estude linha por linha, mandamento por mandamento. E isso, volto a dizer, os sábios das gerações anteriores, enxergando isso, deixaram esse legado para a nossa geração. Hoje, ao invés de você ter que estudar todo, o Talmud, todos os livros do Talmud, para entender como é que eu vou guardar o Shabat, você tem o Shulchan Aruch. Em português você tem o Shomer Shabbat. Então você tem esse alimento que foi digerido por essas pessoas, e elas passam para a gente hoje mastigado. Para uma geração que não teria condições de captar isso diretamente dos livros, nós temos isso acessíveis. Todo esse conhecimento é acessível para nós. E ele continua: nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que o traga a nós e nos faça ouvi-lo, para que os observemos? Pois isso está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que observes. Então, é muito claro, é muito simples de entender, mas nós precisamos ter a capacidade, através do estudo da Torá, estudando, tendo a Torá no nosso coração e na nossa boca, nós começarmos um processo de cura, de libertação de pensamentos e raciocínios que nós aprendemos no passado, sermos curados disso e começarmos a captar cada vez mais essas revelações. Muito bem, Moshe transmitiu com suas próprias palavras, de uma forma mais fácil, a fim de que fosse absorvido de uma maneira mais, obviamente, acessível, aquelas pessoas que desejariam fazer techuvá e trilharem o caminho do Eterno. Ou seja, uma mente que emergiu na revelação divina, transmite a mensagem de uma maneira acessível para pessoas que não têm, no momento, um acesso, uma profundidade para captar as revelações num nível muito profundo, para que essas pessoas possam receber a sabedoria divina através dessas mentes, mas uma sabedoria divina já digerida, para que elas possam, então, captar isso. O que, como eu falei, é um precedente para todas as revelações trazidas pelos profetas, mas também para a lei judaica
trazida pelos rabinos, pelos juízes posteriores. Mas de uma maneira mais profunda, esse quinto livro também é um anúncio, né, uma indicação de que vai existir sempre uma porta aberta para chuvar, para o retorno ao Eterno. Então, o Eterno ele vai, de uma certa forma, permitir que um dos livros da Torá seja um livro que passe, né, pela mente humana como um sinal de que a porta sempre estará aberta para a chuvar. Então, o Eterno ele permite que a revelação divina dele, no último livro, seja passado pelo filtro da mente de Moshe, por um amor àquelas almas que vão precisar comer um alimento que já foi digerido, mastigado, e que é mais fácil de ser absorvido. O último ponto, gente, que eu quero abordar para a gente finalizar esse pensamento, essa instrução e o motivo desse livro, que é extremamente importante em todos os sentidos, é aceitar o jugo da Torá, a vontade do Eterno, né? Servir o Eterno, aprender com tudo aquilo que é apresentado, né, pelo Eterno, através de Moshe, através dos sábios, através dos profetas, através dos rabinos, através dos juízes. Dos juízes. Mas, acima de tudo, aqui também tem uma lição muito importante, que nós devemos também aprender nessa Torá, é que Moshe, ele queria muito algo que era muito importante para ele, e ele desejava muito, que era entrar nas terras de Israel. E Moshe vai escrever esse livro dentro de um contexto que esse grande desejo que ele tinha, ele foi frustrado, porque ele cometeu, né, um erro, e o Eterno, em razão disso, não permitiu. Então, vejam que Moshe, né, seja um homem extremamente sábio, né, o maior dos profetas, nunca houve ninguém como Moshe, mas um desejo muito intenso que ele tinha de entrar nas terras de Israel foi frustrado. Mas Moshe dá um exemplo para as gerações posteriores e futuras, né, de que é preciso aceitar o jugo do Eterno. Então, mesmo quando algo que nós desejamos, algo que nós queremos, né, algo que nós não queríamos renunciar, e é preciso renunciar, algo que gera uma frustração em nós, né, que desafia a nossa vontade, mesmo que aconteça isso. Moshe dá um exemplo de como a gente se sujeitar ao jugo da Torá, ao jugo do Eterno. Então, o fato de Moshe trazer esse livro, ter o mérito de trazer um livro na Torá, que vem através da mente dele, é um mérito enorme. Moshe assimilou as revelações divinas, e Moshe tem um mérito. Né? É até dito, a Torá de Moshe, sendo que a Torá vem de Kadosh Baruch Hu, mas Moshe recebe um mérito extremamente grande, mas ele é frustrado no desejo que ele tem. E ele não se rebela contra o Eterno. Ele dá um exemplo para nós muito grande, que não vai ser segundo muitas vezes o nosso desejo, nossa vontade, mas ainda assim nós temos que nos sujeitar ao jugo da Torá. Ainda assim nós temos que fazer a vontade de Kadosh Baruch Hu. Mas não vai ser de uma forma que vai satisfazer todos os nossos desejos. Não vai ser de uma forma planejada por nós. Ninguém consegue, gente, entender plenamente os planos e a mente do Eterno. Às vezes a gente pensa, como é que vai haver um desfecho para essa situação? Você não vai nem imaginar. Né? As situações vão ocorrer de uma maneira que você nunca imaginou, porque o pensamento do Eterno é muito mais elevado. Então é preciso, e essa Torá de Moshe, né, não é que seja de Moshe, mas essa Torá que vai sair através do filtro da mente de Moshe, no momento que Moshe é frustrado num desejo muito grande que ele tem,
de entrar nas terras de Israel, e é frustrado isso. O Eterno não, ele pede ao Eterno, o Eterno não concede a ele isso, e ele se frustra nesse desejo, mas Moshe dá um exemplo a nós, que não vai ser do nosso jeito. E mesmo que a gente fique frustrado com algo que a gente não conseguiu, ou algo que a gente desejava, mas não foi do nosso jeito, não importa. Ainda assim, nós precisamos nos submeter ao jugo do Eterno. E não existe outro caminho para nós alcançarmos uma revelação mais refinada e mais profunda. Então, a resposta de Moshe para a frustração que ele passou não é rebelião. É exortar o povo, instruir o povo, preparar o povo para entrar, preparar as gerações futuras, mesmo que ele próprio, embora desejasse muito, não vai entrar nas terras de Israel. E isso, gente, se a gente parar para refletir, se a gente parar para pensar nisso, é um exemplo extremamente profundo. Nós não temos desculpas. Ah, não foi do jeito que eu gostaria, não interessa. Ah, não foi da maneira que eu achava que era, não interessa. Eu vou aceitar o jugo da Torá de qualquer maneira. Porque isso faz parte do processo de reparação da minha alma. Ah, mas isso aconteceu, eu não gostei disso, não interessa. Eu vou me submeter ao jugo da Torá. E lá na frente eu vou entender caminhos muito elevados, que são os caminhos do Eterno, que às vezes demora para a gente compreender. Mas eu vou aceitar. Eu vou aceitar porque eu quero receber o jugo do Eterno. Se não houver essa atitude no âmago do nosso ser, essa geração de hoje, essa geração que bebeu um vinho contaminado, não coxa, que se embriagou com esse vinho. Uma geração, ou mesmo, né, uma geração, porque quando eu falo desse vinho embriagador, estou falando de uma geração que saiu dessa mentalidade cristã, dessa mentalidade messiânica. Mas, se você ler a profecia, ela não fala só de Efraim. Ela também vai falar, né, das pessoas, né, vai falar dos sacerdotes, ou seja, de gente que nasceu dentro da própria comunidade judaica, mas que hoje não está seguindo a Torá. Aí você fala, mas como é que essas pessoas beberam desse vinho? Gente, o pensamento cristão, a filosofia grega, que foi transmitida através do cristianismo, através do messianismo, influenciou o pensamento moderno. Influenciou o pensamento da sociedade moderna. Influenciou o modo de pensar dessa geração. Então, mesmo essas pessoas que não tiveram contato com o que a gente chama, né, a casa de Edom, o pensamento da casa de Edom pode chegar a essas pessoas através da filosofia que existe nesse mundo moderno. E de uma certa forma elas podem também ser embriagadas por esse pensamento, por essa rejeição ao jugo da Torá. Né? Por criar um sistema onde a pessoa, entre aspas, pode seguir o Eterno sem aceitar o jugo da Torá. Isso também influenciou até pessoas que nasceram dentro da comunidade judaica. Por isso que a profecia, se você estudar ela profundamente, ela não fala só de Efraim, ela fala também de sacerdotes. Então, é preciso todas essas gerações que se afastaram, sejam de Efraim, que faz uma alusão às pessoas que estão se convertendo, mas também do Baal de Shuvá, de uma pessoa que nasceu no lar judaico, mas se afastou da Torá, essa geração, para retornar, ela precisa ter duas coisas fundamentais para nós concluirmos. Aceitação do jugo da Torá, sem atalhos, sem uma conversão com jeitinhos. Aceitar o jugo da Torá. E estudar linha por linha, mandamento por mandamento, preceito por preceito, para entender como aplicar a Torá diariamente. Eu não preciso falar, mas, obviamente, talvez alguém que não teve o mesmo
a mesma experiência, a nossa precisa saber que esse texto, né, colocado dentro do contexto do livro usado pelo cristianismo, foi distorcido. E tem um sentido totalmente oposto do que foi lido agora, do que a gente leu dentro de uma Bíblia hebraica, não é verdade? Esse próprio texto foi distorcido. Eu não preciso falar, porque eu não quero, obviamente, trazer um pensamento que nós estamos tentando nós estamos sendo bem-sucedidos, graças a Deus, nos libertar dele. Então não vou trazer o pensamento. Mas para quem já estudou, sabe que eu estou dizendo que ele foi apresentado de uma maneira completamente oposta. Né? Foi trazido uma analogia oposta do que eu estou trazendo agora. Né? Foi distorcido o entendimento dele. E nós estamos estudando esse mesmo texto agora, dentro de um entendimento correto. Então, essa é a mensagem, o shiur dessa parashá de Devarim. E para nós, né, que saímos desse pensamento cristão, desse pensamento messiânico, hoje, aqueles que estão ou aceitando, né, um jugo da Torá dentro de um padrão Bnei Noach, das leis noéticas, ou aqueles que estão no processo de conversão, estudando a halachá, né, ponto por ponto, linha por linha, seja como for, para esses, a lição dessa parashá é a gente aceitar o jugo da Torá, sem atalhos, né, sem jeitinhos, mas aceitar o jugo da Torá e viver, para aqueles que querem viver com Bnei Noach, ou aqueles que querem se converter, realmente da maneira correta, da maneira que os sábios decidiram, né, que os juízes de cada geração decidiram, e fazer da maneira correta, sem atalhos, sem jeitinhos, aceitando, né, com amor o jugo da Torá. Ok, gente? Baruch Hashem, que o Eterno abençoe a todos, e vamos em frente, seguindo esse caminho maravilhoso, o caminho da Torá.